Fala galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Se você ainda não favoritou, vai lá, deixa o seu review, seu comentário e aproveita um conteúdo novo toda semana. E hoje, literalmente, eu vou fazer um spoiler, melhor, uma resenha sobre uma série da Disney que eu tô assistindo chamada Sem Limites, com o Chris Hemsworth, o ator que fez o Thor. E se você não quer saber o que vai acontecer na série, pode parar por aqui. Mas se você tem interesse, a série fala sobre como ultrapassar os limites, né, para que você tenha uma vida mais saudável, para que você saiba lidar com estresse, com situações de risco, para que você consiga se alimentar melhor, entre outros temas que são abordados aí durante a série. Eu comecei assistindo mais de curiosidade, mas é bem interessante porque cada desafio que ele tem que passar tem por trás um embasamento científico que mostra aí os impactos e resultados que aquela ação vai desencadear no organismo dele. E o primeiro episódio ele se chama A Prova de Estresse, e o desafio que ele tem é andar em um guindaste no topo de um prédio a 275 metros de altura. E logo de início é interessante ver como nós, seres humanos, né, nós somos semelhantes e como nós passamos pelos mesmos tipos de problemas. Né? Ele começa falando como é que é o estresse dele, como o estresse influencia o sono dele, que no meio da noite ele tem um pico de adrenalina e começa a pensar um monte de coisas ruins, catastróficas, quem nunca, né? Algumas vezes, eu até já trouxe aqui no podcast momentos de ansiedade que levam a essa produção de adrenalina, que influenciam no nosso sono, nos nossos pensamentos, no nosso batimento cardíaco, na produção de cortisol. E quando a psicóloga pergunta para ele o que leva ele a ficar mais estressado, ele fala, eu tenho 3 filhos, eu tenho que cuidar das 3 crianças, dar atenção a elas para que elas sejam felizes, eu tenho que treinar, eu tenho que me preparar para os filmes. Às vezes nos finais de semana eu tô ali num restaurante e as crianças estão fazendo bagunça e eu tenho que estar sorrindo porque tem pessoas querendo tirar foto. Tudo isso acaba me tirando o ar. E é interessante que a gente passa por isso, né? Nós somos seres humanos, nós passamos pelas mesmas situações. Quem tem filho, então, sabe como é que é. Eu tenho 2 e me identifiquei muito com essa fala dele. E durante 3 dias ele vai trabalhar em várias técnicas para que ele consiga lidar com esse estresse, com a situação de andar naquele guindaste lá a 275 metros de altura. E já no primeiro dia, ele se coloca numa situação de estresse controlado. Né? Ela coloca ele com óculos de realidade virtual para simular a andada que ele vai dar pelo guindaste. E com isso, né, quem já ouviu os episódios anteriores sabe que o nosso cérebro tem dificuldade para separar o que é real do que não é. E rapidamente ele começa a passar por situações que a gente sabe que acontecem nos momentos de estresse. Né? Os batimentos cardíacos aceleram, ele começa a ter uma descarga de adrenalina e cortisol no corpo dele, e aí naquele momento o nosso corpo dá aquela mensagem de entrar no modo de piloto automático de fugir ou correr, né? Um alerta total. E mesmo depois que a gente sai desse momento, né, o cortisol continua no nosso corpo, fazendo com que a gente se sinta cansado, exausto, com que a nossa pressão se mantenha alta, com que o nosso sistema imunológico seja impactado. E em seguida ele vai para um treinamento de afogamento, né, em que ele tem uma série de atividades que ele tem que lidar e ainda com a situação de risco de vida, que por mais que ele saiba que tem alguém ali para salvar ele se for preciso, para o nosso cérebro é uma situação de vida ou morte, com todas as descargas hormonais que acontecem numa situação de vida ou morte. Obviamente, dentro desse contexto, né, o organismo dele já está ali acelerado e ele falha na primeira tentativa. E aí começam os pontos de ensinamento da psicóloga, que aí eu achei bem bacana. Eu espero, obviamente, que a gente nunca passe por situações de afogamento ou de vida ou morte, mas a verdade é que a gente vai passar por situações de pânico, onde o que acontece ao nosso redor pode sim estar fora do nosso controle. E aí que é interessante. A primeira técnica que ela traz é a técnica do diálogo positivo. Normalmente, quando a gente começa a ter os pensamentos negativos, o nosso organismo se prepara para o pior. E aí a gente entra naquele piloto automático, né, no modo de fuga ou luta. E os nossos hormônios são descarregados, adrenalina, cortisol, o sangue passa aí para os músculos para que a gente possa correr ou lutar, e para o coração também. E o nosso cérebro acaba diminuindo a quantidade de sangue, o que prejudica a nossa tomada de decisão. Então, para que a gente saia dessa situação e a gente continue tendo uma circulação normal, continue conseguindo realizar as atividades, ela apresenta essa técnica do diálogo positivo.
E quando a gente cria esses diálogos internos positivos, a gente reforça que nós somos capazes, que nós conseguimos, que nós iremos realizar aquela atividade. A gente segura um pouco desse estresse e o nosso coração acaba desacelerando, o nosso sangue continua fluindo para os músculos, mas para o cérebro também, e com isso o processo de estresse é atenuado. O fato é que algum estresse é importante para a gente, mas não da forma constante ou sobrecarregando o nosso organismo. E a gente precisa entender esses momentos e quais ferramentas a gente precisa utilizar para voltar a ter esse equilíbrio. Uma outra técnica que é apresentada em seguida é a técnica de segmentação, que aparece em um diálogo entre um atleta de highline, e se você não sabe o que é, não tem problema, tudo bem, eu vou explicar aqui rapidamente. Imagina uma corda bamba para você atravessar um penhasco. Não é uma corda bamba, é uma corda elástica, né? Mas basicamente é isso que elas fazem. E isso, obviamente, deixaria qualquer um estressado. Eu mesmo fiquei angustiado só de ver a cena ali. E essa técnica de segmentação, ela fala sobre dividir os problemas em pedaços menores e resolver um de cada vez. Como, por exemplo, pensar no próximo passo para atravessar o penhasco, e não que ainda faltam 100 metros pela frente. Muitas vezes, a gente está com vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, muitos assuntos importantes, muitas atividades a serem feitas. Isso acaba gerando ansiedade, e quando a gente consegue dividir esses problemas em coisas menores e efetivamente resolver, isso vai tirando esse peso, isso vai diminuindo também o nosso estresse. Nesse ponto eu me identifiquei muito com ele, porque para mim uma causa de estresse é extremamente comum quando eu tenho muitos assuntos em paralelo, né? E aí eu preciso resolver. Isso acaba me tirando do eixo, e quem me acompanha aqui também vai ver que em alguns momentos eu até falo nos podcasts, galera, eu deixei de podcast da semana passada, eu dei uma pausada porque eu precisei parar, tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu precisei parar para concluir umas, para aí sim voltar e retomar da onde eu parei. E achar que a gente consegue paralelizar as atividades ou os nossos pensamentos, isso é besteira também. Isso só traz ansiedade, só traz desgaste. Nós não somos máquinas, nem as máquinas processam tão bem em paralelo, né? Elas são muito rápidas, mas no sequencial. E a gente não lida bem com esse paralelismo, a gente acaba perdendo muito com essa troca entre atividades. E tem uma fala dele que eu achei super interessante, que ele fala assim, eu tenho medo de que se eu não disser sim para tudo, em algum momento tudo que eu conquistei vai acabar. Olha como o nosso medo de que alguma coisa ruim aconteça pode trazer para a gente uma carga que gera estresse, que gera ansiedade, que nos sobrecarrega, e aí sim, tudo isso pode transformar algo que era apenas um pensamento catastrófico em um problema real. Dizer não é algo importante na nossa vida, é um ato de respeito aos nossos limites, à nossa saúde, às pessoas que convivem com a gente, seja no trabalho ou seja em casa. É algo que se torna cada vez mais necessário para que a gente tenha uma vida equilibrada. Mas voltando aí para a série, no dia seguinte ele vai para mais um desafio junto com os bombeiros, socorristas, e dessa atividade, o que ele precisa fazer? Ele precisa controlar a quantidade de oxigênio, porque ele vai estar dentro de uma simulação de incêndio, e obviamente o oxigênio ali é escasso, e aí ele aprende mais uma técnica, né, que quem medita conhece bastante, que é a técnica da respiração profunda. Para ele ali, surgiu como um ciclo de 4 segundos, então imagina, até a psicóloga explica de uma forma bem lúdica, imagina aí uma caixa, um quadrado que tenha 4 lados, e você vai passar por esses lados durante 4 segundos. Então 4 segundos no primeiro lado, no segundo, no terceiro e no quarto. E cada lado você vai fazer uma ação. No primeiro você vai inspirar, no segundo você vai segurar, no terceiro você vai expirar e por fim no quarto você vai segurar novamente. Então nesses 16 segundos você faz essa técnica. E ela tem o objetivo de trazer a sua respiração e os seus batimentos para uma normalização, como se você estivesse aí enganando o seu organismo de que nesse momento não é um momento de luta e fuga. E como os seus sinais de relaxamento agora começam a vir de dentro por estímulos internos do seu corpo, o seu organismo aceita isso e acaba relaxando um pouco mais. Mas mesmo usando todas essas técnicas, ele não foi capaz de controlar a respiração. Os batimentos dele subiram muito, o nível de estresse estava muito alto e ele continuou respirando muito forte. Isso porque o estresse é uma coisa cumulativa. Ele muitas vezes vem trabalhando na mudança fisiológica, criando cenários que a gente precisa também, da mesma maneira, trabalhar de forma constante, como, por exemplo, a prática que eles apresentam, que é a prática de mindfulness. E os bombeiros fazem isso de forma constante. Essa prática
para quem não conhece, ela tem como objetivo fazer com que a gente mude o foco para um momento presente, para que a gente possa trazer o nosso pensamento para o momento atual e tire lá do cenário que está gerando estresse. Para isso, você pode manter o seu foco na respiração, que é muito comum, pensando em como o ar está entrando, como o ar está saindo, quanto tempo você está fazendo isso, quantos segundos, então às vezes você até conta. Tem várias formas de trazer o teu pensamento para o momento presente. E a sua consciência corporal também é muito importante, porque você passa a sentir mais o seu corpo, sente o seu pé tocando no chão, sente a sua mão, sente o seu pulmão inchando, soltando, sente a sua barriga aumentando de volume e diminuindo. Então, quando você traz essa consciência corporal, você tem que estar ali no momento presente. E alguns estudos já mostram que 8 semanas de 15 minutos de meditação mindfulness por dia são suficientes para fortalecer o nosso cérebro contra estímulos externos como esses que podem trazer para a gente muito estresse. Então, galera, sem tentar fazer spoilers do final do episódio, vou resumir aqui os aprendizados que a gente pode tirar e que ajudam a lidar com o nosso estresse, tá? Diálogo positivo, pensamentos positivos vão ajudar a gente a seguir nesse caminho, a diminuir o nosso batimento cardíaco. Segmentação para ver os problemas de forma menor e que a gente consiga lidar com eles e trabalhar resolvendo eles de forma definitiva. Respiração e, por fim, mindfulness. Para quem me acompanha aqui no podcast sabe que isso não é novidade, mas é sempre bom relembrar. E para quem não sai do Netflix, fica aí a dica de uma série que pode realmente te ajudar a viver mais e melhor. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio dessa semana. Se gostou, deixe seu review, seu comentário, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.